Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com uma convidada, a Paula Wes, acho que é assim que fala o nome, sobrenome. Wes. Vais. Muito chique o sobrenome dela, gente. Para falar sobre personagens e arquétipos, eu abri caixinha de pergunta no Instagram, vocês já tinham mandado via formulário, então eu separei mais ou menos aqui algumas perguntas e a Paula vai responder pra gente. E assim, cara, se você não segue o conteúdo dela lá no Instagram, no canal dela, siga. A mulher entende demais, cara. Você vê as aulas que ela dá no Stories. Eu fico assim, hã? Entendeu? Então siga essa mulher. Essa mulher entende muito de personagem, de narrativa, de roteiro, de tudo isso daí. E agora você apresenta um pouquinho pra gente, Paulo. Fala um pouquinho do seu trabalho, convida o pessoal pra conhecer aí. Poxa, obrigada. Primeiro, obrigada por essa. por esse boost no ego aí, mas. Então, meu nome é Paula, eu sou roteirista e tô começando a me aventurar com escrita literária também agora, ainda não tenho nada finalizado, então eu não tô ainda me autodenominando muito escritora, não, ainda sou muito roteirista. Mas eu me formei na UF em 2017, se pá? 2017, lá vai um tempo. Eu entrei na UF já com essa noção de que eu queria... Fui fazer cinema porque eu queria ser roteirista. Foi uma faculdade ótima em termos de teoria, mas em roteiro mesmo, tipo, sei lá, uma matéria, sabe? Tive uma matéria e uma optativa. Era assim... Faz parte, eu não sei o quanto do seu público que é a galera que vai estudar cinema mesmo, mas eu acho que quem vai por esse caminho tá acostumado com esse lado, assim, da frustração. Aí comecei a procurar por fora, né? Então eu fiz um monte de curso livre na época, principalmente ligado a séries, porque eu me formei na época que tava começando o boom das séries aqui, né? Tava ali a época de ouro das séries nos Estados Unidos, Breaking Bad, assim, aquela coisa bem... E aqui tava começando as leis do audiovisual que lidavam com isso e tal. Então fiz um monte de curso ligado à série nessa época. Comecei a participar dos laboratórios e eu me desenvolvi muito também lendo, né? Especialmente coisa gringa, porque aqui a gente tem conteúdo sobre, a gente tá finalmente começando a ter os autores que escrevem muito bem sobre narrativa, mas... Eu acho que o meu caminho foi muito esse, assim. E aí, aquela empreitada de roteirista que eu acho que todo mundo que te segue deve conhecer, participa de um monte de laboratório, rodada de negócio. Finalmente, um longa que eu escrevi, assim, lá no início, eu colaborei, tá sendo filmado. Ai, e que aí, legal. assim, me dá daquele coração, né? Tipo, Aquela... yes! E finalmente um projeto de série, assim... Uma produtora pegou pra começar a tentar vender. Então, assim, depois de algum tempo nessa empreitada, as coisas estão começando a acontecer. Quanto tempo? Só pra dar uma base pro pessoal, assim, que eles vão perguntar. Eu comecei a tentar entrar no mercado mesmo ali, mais ou menos quando me formei também, em 2017. Ou seja, né, estamos em 2022. Foi aí uns 5 aninhos. 5 anos. 5 aninhos. E assim, durante a pandemia eu não fui muito presente nos festivais, mas desde 2017, tudo que era festival de roteiro e de audiovisual, tudo que tinha possibilidade de eu me inscrevi. Então isso, assim, não é personagem, mas eu acho que é uma dica muito legal e que você fala sempre sobre. Dá sempre uma frustração de... rodada de negócio que não dá em nada. A pessoa até se anima com o seu projeto, você manda e-mail e aí grilos. Rola muito isso. Então, assim, é legal as pessoas irem para esses lugares preparados para isso. O mais importante é a rede. Assim, tudo que tá finalmente começando a acontecer para mim foi por conta de pessoas que me conheceram e aí se interessaram pelo meu trabalho. E aí, a segunda coisa, rede e realizar as suas próprias coisas, assim. Assim, eu me meti a dirigir alguns projetos, porque eu estava vendo eles de certa forma, eu queria sim, mas eu não me autodenomino diretora, porque não tenho nem talento para isso, entendeu? Meu rolê é a escrita mesmo. Mas... ter realizado isso me permitiu ter projetos realizados, ou seja, ter um portfólio legal para quando as oportunidades chegassem e conhecer muita gente também. Trabalhei muito nos Campos 0800 fazendo roteiro para amigos. Isso é importante, sabe? Então eu acho, não sei,
Era só pra eu me apresentar, mas... Não, nossa, vida... super ajuda. Então quer dizer que esses dois projetos seus que estão rolando foram por rede, não foram por rodada. Cara, não foram por rodada. O que tá rolando, o longa, foi uma coisa de lá de trás, assim, de uma mentora que me chamou pra colaborar, enquanto ela ainda era minha professora, assim. Colaborei feliz da vida com a oportunidade, mas sabendo que a gente nunca, né, ela tinha abertura no mercado, mas sabendo que talvez demorasse, de fato demorou, né? Eu fiz em 2017 esse longa, eu acho. 2017, 2018, por aí. E a outra também, quem abriu a porta pra mim foi um outro mentor que conhecia meu trabalho. Ele foi meu mentor em um desses laboratórios. A gente começou a se reencontrar em laboratórios. Ele foi meu mentor algumas vezes em laboratórios. E aí ele lembrou do meu projeto no momento que precisavam de um projeto parecido com o meu, entendeu? Então não foi uma rodada de negócio, mas ele só conhecia o meu trabalho porque eu tinha participado de laboratórios e rodadas de negócio. Entendi. Então, é nessa lógica que eu tô... Às vezes a pessoa emplaca. Eu já vi gente emplacando em rodada. Sim. E tal. Mas é só porque às vezes é um caminho que pode ser árduo também. E muito frustrante. E muito, né? Então acho que é legal... Não sei, dar todo o escopo da coisa. Não, sim, é isso que eu acho que muitas vezes os roteiristas que estão começando querem, é entender como que foi o caminho de outras pessoas, né? Porque quando você fala assim, roteirista, tipo assim, não é que nem um redator, que nem eu mesmo que sou redatora, né? Trabalho com redação e tô migrando pra roteiro. Tipo, a gente manda o seu currículo, uma agência te chama, você começa a escrever e já era, entendeu? É assim que funciona. E roteiro, não. Entendeu? Pra quem tá começando no mercado, não é assim, gente, entendeu? Então é bom, sim, você falar como que foi a sua trajetória, como que foi toda essa jornada sua, pra pessoa entender. Falar, olha, leva um tempo, você tem que ter a carice de pau de participar de tudo, e tudo quanto é projeto, diga 0800, entendeu? Tudo quanto é coisa, você tem que se enfiar, participar, porque você tem que estar ali, né? As pessoas têm que te ver, entender como é o seu, entender o que você faz, né? Pra daí, com o tempo, né? Como você disse, as pessoas ir lembrando de você, tem ela faz, né? Daí as coisas iam acontecendo. Eu acho super você falar sobre isso. E entender também o que significa o roteiro, né? Eu tô nessa de não migrar porque eu não quero deixar de fazer roteiro, mas de, tipo, começar a escrever literatura porque existe um lugar de você também ser o rei da história que no roteiro a gente nunca vai ser, né? Não tem essa possibilidade. Então, você saber quais são os lugares de carência e de frustração que a profissão te dá e, assim, não desistir da profissão, mas encontrar outras formas de... Todos os mentores que eu tive a oportunidade de ter e que eu vejo que estão realizados foram vendo, assim, quais são os gargalos da profissão e vou sabe, preenchendo eles de outras formas. Então, assim, não sei, eu acho que é isso. Não, sim, a gente, até quando a gente fica assistindo filme em casa com meu marido, a gente fica procurando cadê o roteirista do filme, né, o crédito, né, o cara assim, lembra. entendeu? Quem nunca lembra. E aí, assim... É até piada, né? Tipo, em grupo de roteiro e tal, o povo com o lance do showrunner, né? Todo mundo quer ser showrunner e tal. Mas é porque as pessoas lembram quem é o showrunner, entendeu? Eu acho que é um pouco por causa disso também, né? Tipo, Nossa, mas... E outra coisa, né? Aquela coisa do roteirista não pode ser pegado, né? Porque a sua história você escreve de uma maneira, quando às vezes é filmada, o cara já tá num outro espaço. Vira outra coisa. Assim, é uma parte que eu também acho super interessante do audiovisual, que é essa criação coletiva, né? Só que eu sinto que dependendo... Tudo depende, né? De qual é a equipe que você tá, quem é o diretor, etc. Quando não há uma... assim... Quando não... Eu acho que parte até da própria direção não entender que é uma criação coletiva, ou seja, a visão tem que ser bem dele ou dela, mas tem que ser compartilhada lá no início para não rolar essas surpresinhas que você fica, tipo, você só... Nossa, já passei muito por isso, que você olha, você escrito uma dramédia, e você vê um melodrama na tela e você fala, o que está acontecendo? Aconteceu isso comigo esses dias. Eu tenho um filme que pra mim é mais uma coisa de terror, uma coisa pra esse lado, assim. Aí um diretor viu e falou, nossa, dá pra gente fazer uma comédia.
É a visão, cara. É a visão da pessoa que vai mudando, cara. Assim, tipo, você olha de uma coisa, a pessoa olha outra coisa, entendeu? Aí eu falei, né? Você acha que dá, né? Tá bom. Cara, e aí por isso que eu falei o lance da direção, né? Tipo, eu não me sinto diretora, mas tem certas coisas que eu pego pra dirigir, porque assim, eu vi daquele jeito, eu quero que saia daquele jeito, eu já não tô ganhando nada pra aquilo, entendeu? De fato é um projeto pessoal, aí eu acho que vai. Ah, então tá. Então vamos começar a falar de personagens Vamos. agora. Então vamos ao tema, personagens. Não, mas super valeu tudo que a gente falou. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar. Então vamos lá. Sim. O que torna um personagem marcante na narrativa? Vamos começar sobre construção de personagem. Como a gente constrói esse personagem pra ele ser marcante? Explica isso pra gente. Você explica de uma maneira muito fácil, viu? Então vamos lá. Espero que sim. O Nossa, objetivo super. é esse. Eu vou falar. Você me mandou as perguntas antes, tanto essa pergunta quanto uma outra sobre pontos que as pessoas. Que possamos torná-los únicos, né? Então, essa coisa o marcante único tem um perigo. E aí, eu acho legal já deixar claro desde o início que assim, tudo que eu falo sobre personagem é o meu ponto de vista a partir de tudo que eu estudei, que eu botei em prática e as coisas que, como a minha escrita mudou, como ela era frágil antes e como ela mudou e o que eu concluí a partir disso. Então, assim, é bom deixar isso bem claro para as pessoas entenderem que elas podem encontrar outros métodos, outras visões e se sentirem mais confortáveis com elas. O bom da escrita é que a arte também tem esse lugar de certas certezas e certas subjetividades. Então tá, dito isso, qual é a minha questão com personagem marcante, personagem único? Quando eu comecei a escrever, não comecei a escrever, porque eu escrevo desde os, 8 anos de idade. Mas quando eu comecei a escrever roteiro, quando eu entrei na faculdade de cinema e tal, não havia uma atenção muito grande para construção de personagem. Quando se falava em construir personagem, era muito sobre aquela coisa dos quirks, né? Que seriam aquelas características esquisitinhas, o marcante, o único, vinha desse lugar de construir o personagem de fora para dentro, quase, assim, né? Como tornar essa personagem extravagante. Então, assim, eu lembro que eu tinha umas referências muito, assim, Amélie Poulain, Wes Anderson, que eram meus rolês, mas também naquela época eu tava começando os anti-heróis e tal. As pessoas estavam muito fissuradas na questão das características de personagem, são importantíssimas. Só que quando você olha de fora, assim, você tá olhando pra isso, você tem a vontade de começar a criar a partir daí. Todas as vezes que eu criei assim na minha vida, eu criei personagens eu criei histórias chapadas. Histórias muito em cima de estrutura, muito em cima de estrutura no sentido de, tipo, aqui é o plot point tal, você vê o plot point acontecendo, mas e aí? Ninguém se importa. Sabe assim? Aquela coisa. A personagem é muito divertidinha. Olha só essa característica que ela tem. Ela tem cabelos coloridos, sabe? E caguei, entendeu? Ela, tipo, não sei, rói as unhas, aquelas coisinhas, assim, o detalhe. Ou uma coisa que rolava muito também nas aulas de série que eu tive nessa época, que era, você tem que encontrar um trauma pra personagem, alguma coisa que ela faça que seja radical e que seja muito, sei lá, ela anda de moto. E por que ela anda de moto? Assim, porque ela precisava ter alguma... E aí, pra mim, na época, fazia super sentido. Com o tempo, quando eu fui encontrando certos autores, eu fui abrindo a cabeça e falei, por que eu não vi isso antes? É a ideia de você entender que o personagem nada mais é do que uma manifestação do tema da sua história. O Aristóteles tem isso de que o personagem é o que ele age e o que ele age tem a ver com os valores, ou seja, eu já estava lá em Aristóteles. O Maqui fala da ideia controladora, eu acho que a tradução é ideia controladora, ou seja, está em quase tudo que é manual, só que a gente foca tanto na coisa da estrutura, foca tanto na coisa do formal do roteiro, que isso às vezes passa batido. Eu só comecei, eu acho que a primeira vez que eu li sobre tema, que eu falei caramba, eu nunca tinha parado de pensar que eu tinha que pensar em tema pra pensar em personagem, foi com Lágio Zegre. E aí, fui encontrando vários outros autores que falam sobre isso. O que é o marcante? Essa volta toda pra dizer que, assim, não importa se você, no final das contas, você pode criar um personagem super
icônico, em termos de ícones mesmo. Criar vários símbolos pra ele, que ele pode não marcar ninguém se a pessoa não se importa com a jornada desse personagem, não se importa com por que ele se importa com o desafio que ele tem pela frente, não se importa com os riscos que ele tem pela frente. E tudo isso não vem de ficha de personagem, sabe? Assim, não vem de fichinha de personagem. Isso vem de você entender o que você tá querendo dizer com a sua história. E isso passa por você mapear conflito interno de personagem antes de sair desenvolvendo características. As características físicas da personagem, ou de vivência, ou o próprio trauma, né? A ferida que a personagem tem. Essas coisas têm que ter um porquê. A gente assiste narrativa procurando porquê para as coisas. Todo mundo assiste buscando a causalidade, mesmo que seja de forma subjetiva, né? Você não senta e fala assim, agora eu vou aqui caçar as causalidades da cena. Ninguém faz isso, mas a gente faz, né? Irracionalmente ali. Isso. Tudo que te apresentam sobre um personagem, todas as decisões que a personagem toma, tudo a gente está perguntando, mas por quê que ela fez isso? Mas por que que ela é assim? E a gente só tem como criar intencionalmente esses porquês se a gente pensa no que a gente está querendo dizer com aquela história. O que a gente está querendo dizer com aquele personagem? Por que aquilo é importante para aquele personagem? Por que só aquele personagem pode viver aquilo? Por que só aquele personagem pode viver aquele desafio? É assim, entendeu? Talvez com as outras perguntas eu consiga explicar, desmistificar como é que a gente faz isso. Mas assim, só pra entender que o marcante não vem de coisas externas, dele usar um chapéuzinho e se chamar Heisenberg, entendeu? Tipo, vem dele ter uma motivação que não é o câncer, vem dele ser um cara que foi completamente... eu não sei bem a palavra. Ele foi tirado do poder, eu perdi o nome disso, mas assim, tiraram completamente... A vida dele fez com que ele fosse sendo castrado. Ele é um cara completamente castrado. E porque a gente entende isso no início da história e entende o potencial que ele tinha, a gente se identifica. No momento que a gente se identifica, que a gente entende por que tudo que ele vai fazer importa pra ele... Mesmo quando a gente tá puto e falando não faz isso, a gente tá meio que torcendo pra tudo dar certo no final, entendeu? Que ele foi construído de uma forma que ele só se ferrou na vida, né? E muita gente se identifica com isso, né? Putz, só se ferrou e foi lá no fundo do poço. Aí aquilo vem pra ele, né? Aquela questão da droga, de tudo ali, vem com uma forma de poder, né? De ele experimentar um poder que ele nunca teve na vida. E que muita gente, né, quer ter esse poder, não droga, né? Mas é a sensação de poder que a pessoa quer experimentar. E por isso que a gente acaba meio que se envolvendo, né? Naquilo. Um poder ali que vem de uma coisa que foi muito construída na gente, via, inclusive, narrativas, que é o mérito. Ele só conquista aquele poder porque ele é um crânio, ele é genial e ele é estratégico e ele vai ficando cada vez mais insensível também. Tem um lado claro, mas... Não, sim, apresenta o bom e o ruim daquilo, né? A narrativa do Heisenberg sempre vai assim, né? Puxando ele pro ruim, daí ele volta pro bom, daí ele vive essa divisão ali de saber o que ele quer. É isso que a construção do personagem, pelo menos o que eu tô entendendo, do que eu tô estudando, ele tem que ser construído muito costurado com a narrativa, com o tema, né? Ele não pode ser construído, não, vou construir um personagem X e daí você joga uma narrativa, um tema completamente diferente, que as coisas não se encaixam, né? A construção de personagem é muito mais complexa do que nem você estava falando, de característica, de barba, de cabelo, de coisa, né? Existem escritores, e é por isso que eu falo assim, eu não gosto de cagar regra de narrativa, de que a pessoa tem que fazer X ou Y. Existem escritores que são muito instintivos em relação a essas coisas e não necessariamente a pessoa vai lá e pensa no tema antes. Eu faço isso porque eu percebi que desde que eu comecei a fazer isso, tudo se ilumina pra mim. Eu tenho uma bússola de pra onde que eu tô indo com a minha história. Todas as minhas escolhas, eu não, boto o dedo no vento e falo, acho que vou por aqui. Ou só porque o meu gosto tá indo por aqui, eu tô indo por aqui. É claro que a gente concilia as duas coisas, né?
Mas a própria escolha do tema já tem a ver com a autoralidade. Acho que as pessoas, às vezes, não sei, pensam que só porque você tá planejando muito alguma coisa, você tá tirando a arte disso. Tá sendo muito mecânico, né? Inclusive, tem um pouquinho esse olhar, eu acho que preconceituoso do roteiro, como se fosse alguém que só tá fazendo um documento e não fosse um artista também. A gente está escrevendo, e a gente está escrevendo, e assim, quanto mais eu acho consciente a gente tem das ferramentas narrativas que a gente tem, e do porquê a gente usa cada coisa, mais artista a gente é, entendeu? Porque vai ficando mais fluido e mais potente. Então, assim, é uma visão também, né? A minha. Não, mas eu concordo com você. Eu também aprendi algumas coisas assim, que na hora de você fazer, por exemplo, você joga naquele quadro, onde você se sentir mais confortável, você vai visualizando aqui, olha, que é isso, aqui é aquilo, aí você vai pensando, você vai ligando. Eu também acho que fica muito mais fácil do que você escrever tudo no escuro, que você não sabe pra onde você tá indo, não tem orientação, né? Eu acho que usar todas essas ferramentas que tem assim, eu acho que dá um norte, nossa, pra mim, pelo menos facilita. No que eu tô escrevendo até hoje, que eu escrevi assim, que até o do lábio mesmo, que eu consegui ganhar o primeiro lábio, eu falei, nossa, cara, e foi assim, sabe? Foi com isso aí mesmo, com as técnicas, com o caminho, com o norte, aí a gente vai desenvolver. Eu acho que funciona super. Então, vamos lá. A gente falou um pouquinho sobre como deixar o personagem marcante, né? Essa questão do personagem único. E agora a gente vai falar como construir um personagem para que gere identificação e engajamento com o público. Então, existem três conceitos, são três relações que a gente tem quando a gente conhece um personagem, né? É aliança, alinhamento, peraí que sumiu sumiu o primeiro deles, mas assim, eu vou lembrar o nome daqui a pouco. Tranquilo. Ou melhor, vou pegar aqui o nome daqui a pouco, mas para as pessoas entenderem a lógica é assim. A relação imediata é a de reconhecimento. Eu acho que não é esse o nome, eu acho que é alguma coisa com lá também, tenho quase certeza. Mas basicamente, é o reconhecimento, é você ver um personagem na tela, ou até lendo, você começa, tipo, reconhece pelo nome, reconhece pelas características físicas, você começa a saber quem é aquela personagem, mas você não necessariamente constrói uma relação com ela. Mas essa é a primeira coisa que tem que acontecer para o resto da relação acontecer. Depois disso, você tem alinhamento. Alinhamento é uma das coisas mais importantes. É por isso que tem tantos anti-heróis tão amados, né? Você não necessariamente concorda com ele, mas você consegue empatizar, você consegue construir um relacionamento. Da onde vem isso? O alinhamento é você ter o tempo todo a noção do ponto de vista daquele personagem. Você sabe por que ele está fazendo tudo o que ele faz. E quando eu falo ponto de vista, não é do tipo, você fica seguindo o personagem, tipo, a narrativa é construída em volta dele. Quando eu falo ponto de vista, tudo é pelo olhar dele. Então você sabe que aquelas relações estão acontecendo daquela forma, porque ele tem aquelas relações com aquelas personagens, que ele se importa, aquele desafio. Ele só tá indo resolver aquele problema, ele só tá... E quando eu falo desafio, eu falo de conflito, tá? Conflito pra mim é desafio. Quando as pessoas falam conflito é obstáculo, me dá até nervoso, porque aí você fica jogando um monte de pedrinha na frente do personagem, que não tem nada a ver com nada, entendeu? É tipo assim, caguei pras pedrinhas, ele só, tipo, chuta ela pro lado e sai adiante. Tipo, não adianta nada você fazer alguém invadir um cofre se ele é um cara que super sabe invadir cofres e não tem nada ali importante pra ele invadir aquele cofre, não significa nada se ele não conseguir invadir, entendeu? Então assim, por que tudo importa pra aquele personagem? Isso é muito... Quais são os riscos? Qual é a aposta que ele tá fazendo no momento que ele decide embarcar nesse desafio? Do que ele tá abrindo mão e por que ele não pode abrir mão de jeito nenhum de cumprir, de tentar resolver aquilo? O que ele perde se ele não resolver aquilo? Tudo isso a gente tem que saber muito, sabe? O público tem que saber muito pra fazer esse alinhamento e pra não necessariamente torcer por, mas se importar com, entendeu? Do tipo, eu quero saber o que vai dar essa merda, entendeu? É essa a lógica do alinhamento. E por isso, inclusive, que muitos anti-heróis quebram a quarta parede, né? Tipo, High Fidelity, tipo, quebrava a quarta parede. Tipo, Fleabag não inventou isso, entendeu? House of Cards não inventou isso. O Woody Allen, que só tem personagem, bem que a gente tá naquela fase de não pode falar tanto de Woody Allen, porque, né, problemático, mas assim, o Woody Allen faz isso há tanto tempo porque ele sabia que todos os personagens dele eram
heróis cômicos muito falhos, entendeu? Então você precisa, quando você quebra a quarta parede, precisa não, mas uma das formas de você criar essa aliança muito rápido é quebrando a quarta parede. Por que você tem personagens marcantes da história da literatura que são assim uns trastes? Você lê qualquer livro do Bukowski dá vontade de vomitar, mas todos eles falavam assim tete a tete com o público. Ele estava se comunicando com você o tempo todo com qual é a percepção dele daquilo e tal. Então, assim, isso é muito importante. Pode não ser na quebra de quarta parede, mas a gente tem que estar ciente o tempo todo. A gente tem, o mostrar, e aí isso é muito importante. O mostrar, não contar. Mesmo quando quebra a quarta parede, a gente está vendo o tempo todo, via imagens também, por que aquelas coisas de fato importam. Às vezes a pessoa que está quebrando a quarta parede até para ser meio irônico, trocar umas piadas com você, criar essa pseudo-simpatia falsa, sabe, com o público via humor. Mas a gente tá vendo mesmo o porquê que aquilo importa, às vezes, no fundo daquilo, nas cenas que contrastam com aquilo. Então, o importante é isso, alinhamento. E aí, não vou dizer nem o melhor dos mundos, porque tudo depende do que você tá querendo causar. É a aliança. A aliança com o personagem, que é lealdade total, é quando a gente compartilha dos mesmos valores. Pra aliança rolar, assim, geralmente, não é que não possa ter anti-herói, por exemplo, que a gente tava falando do Walter White. Ali não era nem só uma questão de valores e motivação. Eu acho que se a gente compartilha dos valores ou, tipo, empatiza muito pela motivação do personagem, aquilo pega a gente. Pega de um jeito, assim, que você não tá nem só torcendo, você tá vivendo com mesmo. Então são para criar essa coisa, são essas três. E uma coisa importante também. Paulo, então não posso fazer personagem dúbio, né? Falando aquele negócio do alinhamento. Super pode, mas só que assim, o agente desconfiar de que talvez ele seja dúbio não pode ser mais forte do que a gente ir seguindo ele, sabe? Assim, tipo, tá dúbio, mas tá gostoso, tá me entretendo aqui. Tudo que ele tá decidindo compartilhar comigo tá entretendo. E essa dubiedade joga um pouco com quebra-cabeça, com aquela coisa assim, meio mistério de deixa eu descobrir se ele tá falando a real comigo mesmo ou não, entendeu? Vira um jogo com o personagem, de certa forma. Aí funciona super. Jornada interna e externa do personagem. Como construir essa correlação aí da história? Então, tem uma autora que eu amo demais, ela eu acho que ainda não foi traduzida, eu sou doida pra que traduzam ela, que é a K.M. Wayland. Já vi umas coisas dela. Ela é sensacional, assim, ela me fez sacar um monte de coisa. Ela tem um livro sobre tema, ela tem livro sobre tudo, tema, estrutura e arco de personagem. Mas o meu queridinho é o de arco de personagem dela. Por quê? Ela faz justamente essa relação, que é você começar a construir a personagem pensando, isso aqui, toda história é uma lição de sobrevivência, certo? Não precisa ser, quando eu falo lição de sobrevivência, às vezes as pessoas ficam achando que precisa ser uma coisa muito drástica, assim, tipo uma lição. Pode ser só do tipo, expectativa versus realidade, sabe? Pode ser quase um meme essa lição de sobrevivência. Não precisa ser uma lição de sobrevivência muito profunda. Mas é aquela que você está querendo passar ali naquele momento. Se você sabe qual é essa lição, lição tem a ver com, assim, justamente até essa lógica de uma expectativa, um jeito de agir que vai dar ruim, que pode não ser tão legal, um jeito de pensar que pode não ser tão legal, versus o que a gente gostaria que fosse a verdade, ou que a gente acredita que seja a verdade, ou seja o melhor jeito de agir. Quando a gente tem essa dinâmica, né, fica mais fácil pensar, por exemplo, eu vou criar uma personagem. Só pra orientar vocês, gente, acho que é esse livro aqui que você tá falando, né? Isso, é esse mesmo. É esse livro aqui. Ele é muito maravilhoso. Eu não sei muito bem inglês, sabe? Mas aquela pessoa que é pertinente vai traduzindo no Google, vai tentando resolver pra ler o abençoado do livro. Vale a pena. Vale a pena. Nossa, é muito bom. Vale. E ela escreve de um jeito muito simples, então mesmo a tradução tosca do Google dá pra gente entender o que ela tá dizendo. Dá sim. Mas assim, basicamente ela propõe que quando você começa a desenvolver um personagem, você pensa que
tirando uma exceção, que são os arcos de personagem planos, né? Que o personagem em si não muda a perspectiva. O personagem não se transforma, não muda a perspectiva dele de vida. O que muda é o mundo. Ele vai mudar o mundo ao redor dele. Esse é o arco de personagem plano. E o arco de personagem de corrupção também, que é um arco negativo, mas que o personagem começa acreditando nessa verdade temática, né, que o autor está propondo de que seja a coisa legal da lição, né? Tipo assim, moral da história, crianças, façam isso aqui. A personagem começa acreditando nisso. Só que aí o mundo é mais forte do que ele e ele é corrompido, né? O mundo da mentira, né, que é o contrário do façam isso crianças, é mais forte, ele é corrompido. No plano é o contrário, né? A personagem começa acreditando na mentira e convence a galera toda ao redor de que começa acreditando na verdade e convence a galera toda ao redor que acreditava na mentira de que a verdade é a coisa maneira. E aí, gente, isso de verdade e mentira, quem vai decidir é você, escritor, você, roteirista. É você que está propondo essa lição temática sobre a vida, né? Esse seu ponto de vista, eu acho que melhor do que lição, seu ponto de vista sobre o mundo, sobre a vida, algo que você aprendeu e que você quer botar no mundo. Isso. Tirando esse caso, os personagens ela propõe que esses dois casos, né? Comecem acreditando numa mentira, numa visão equivocada de mundo. Como todos nós, a gente só vive porque a gente está se transformando, aprendendo o tempo todo. Pra gente aprender alguma coisa, a gente precisa ou ignorar essa coisa no início, ou ter uma visão extremamente equivocada, que vai ter que ser transformada. O arco de personagem nada mais é do que essa transformação. Então, o personagem começa acreditando numa mentira, e ao longo da história, o arco externo, né, que é a estrutura, nada mais é do que você ir criando desafios, né? Você criando conflitos para ele que façam ele sendo obrigado a perceber que essa mentira é uma merda, isso traz coisa ruim pra vida dele. Eu nem perguntei se podia falar palavrão, mas eu falo muito palavrão. A minha boca é muito suja, desculpa. De que essa visão de mundo só trazia coisa ruim pra ele, pros outros em volta dele, e de que ele tem que mudar. E o melhor disso tudo é que, assim, quando a gente cria o personagem, é muito aleatório. Tem gente que faz isso, aí você fala, ou a pessoa já é maravilhosa no início, e aí ela não muda, ela só rola uma forçação de barra da estrutura, dizendo que, tipo, ela agiu de jeito meio equivocado e agora ela tá agindo bem. Tem um filme na Netflix, um filme teen, que é ótimo pra, tipo assim, mostrar o que não fazer em relação a isso, que é aquele He's All That, que é aquela versão, ele é tudo isso, que é aquela versão nova do Ela é Demais. Ele é Demais. É a versão nova do Ela é Demais, que foi dos anos 2000. Não cheguei a ver. Coisa, não chegou. Tudo bem. É meio cultura pop inútil. Foi até uma TikToker que fez a protagonista desse filme. Não importa. O importa é que, tipo assim, basicamente a pessoa começa sendo maravilhosa, termina sendo maravilhosa e aí? E esse arco de personagem que você tá... E que eles tentam forçar uma barra de que entendeu? Porque a estrutura toda é de que ela mente pro garoto pra fazer não sei o quê. Mas nada acontece feijoada, entendeu? Tipo, ela mentiu, mas ela sempre foi muito bem intencionada, ela sempre foi... Isso não é legal. Isso não é um arco de personagem legal. O arco de personagem... Esse é um mau exemplo, entendeu, gente? Assista o filme pra vocês entenderem do que não fazer. Mas não precisa nem ser só esse, assim, percebam sempre que um bom arco de personagem, você tem uma visão de mundo pra ser corrigida, ou se não corrigida, tipo assim, se a personagem se agarrar muito naquela visão de mundo equivocada, ela vai se dar mal, é trágico, né, o arco. Se ferrou aí, amiga. É isso, é o que acontece. Quando ela se transforma, essa mentira tem sintomas na realidade dela. Ou seja, no comportamento dela. A falha da personagem é construída, por isso que eu gosto da Camille, ele me fez construir personagens melhores. No momento que eu sei qual é a mentira da personagem, eu posso construir as características dela de personalidade, as falhas dela, e o lado positivo também, as características positivas, com base nisso. Eu sei que eu tô criando falhas que reforcem essa visão mentirosa, e eu tô criando características positivas que apontem para o público desde o início
que ela tá negando esse lado bom dela, mas ela tem uma chance legal de mudar, entendeu? Tá ali a sementinha da mudança. Então eu acho que é isso que ninguém se transforma da água pro vinho. Que é outro jeito de construir personagem que, assim, é zoado, é Deus Ex Machina. Ah, tá, beleza, joguei um monte de conflito, ela mudou drasticamente, ela não tinha nem como mudar. Isso é péssimo. E também não ajuda a gente a fazer aquilo que eu falei antes, que é de criar alguma certa empatia pelo personagem. Se eu acho esse ser humano um lixo completo, não tem por que eu torcer pra ele mudar, entendeu? Não tem. Então tá ligado a isso. E é sempre bom fazer características positivas estratégicas nesse sentido. Aonde que eu quero que esse personagem chegue? Qual é a verdade sobre o mundo que eu quero que ele descubra? É como entender o que o personagem quer e o que ele precisa. Ela já vai dar continuidade. Então, essa lógica da Karen Wayland, que eu uso muito, ela assim... Tesourinho pra escrever personagem. Quando eu sei qual é a mentira, verdade, eu vou representar isso no arco interno de personagem através do conflito interno dela, né? O que ela... Que é justamente isso. O que a personagem quer versus o que ela precisa. O que a personagem quer, geralmente, é uma manifestação dessa mentira. Porque, sim, ela sente que tem alguma coisa errada na vida dela, entendeu? Ela tá vivendo uma mentira, tá dando ruim. Então, ela geralmente quer alguma coisa que ela acha que vai tapar esse buraco. O caso do Walter White, por exemplo, né? Ele quer o quê? Poder. Porque ele tá se sentindo impotente pra caramba. A forma que ele vai fazer isso é completamente equivocada. O que ele precisava, de fato, talvez, para não entrar, mas aí a gente não teria história, era entender que para se provar e para se sentir potente, ele não necessariamente precisaria fazer o que ele fez, né? Então, assim, ele pode se empoderar de outras formas, ele pode ser um cara genial de outras formas, né? Ele, inclusive, tem oportunidades ao longo da série de fazer isso de outras formas. Então, beleza. O que a personagem quer, geralmente, é resolver esse sentimento de que tem alguma coisa errada. Isso se manifesta na estrutura através ou nessa jornada externa, né? Tem diversos nomes que a gente pode usar para isso, do plot, do enredo, através do objetivo do personagem. E aí, quando tem fichinha de personagem, né? Geralmente uma coisa tá sempre lá. Qual é o objetivo da sua personagem? Se você não sabe nem por que ela quer isso, meu amor, entendeu? Você só vai chutar lá o que você acha que é interessante, entendeu? Que vai fazer sua personagem marcante. Então, sei lá, quer ir pra Lua. Por que ela quer ir pra Lua, entendeu? O objetivo é a manifestação física, porque vamos lembrar que a audiência sempre precisa de alguma coisa física pra entender esse conflito interno do personagem, que vem da onde? Do tema que você tá querendo provar com essa história. Ou seja, fazendo a linha de raciocínio, a mentira dessa visão de mundo representa o que vai se manifestar no que a personagem quer, que é algo que não necessariamente a gente vê, a gente tá sempre no subtexto dos diálogos, tá sempre no subtexto das atitudes da personagem, etc, tá sempre ali. Mas não necessariamente aquilo é muito dito, né? Mas isso se manifesta fisicamente a partir do objetivo do personagem. Significa, Paula, que esse objetivo é zoado? Não necessariamente. Pode ser que o objetivo em si seja muito bom, mas que a forma como a personagem tá querendo chegar nele tá zoadinha, entendeu? A estratégia que a personagem tá usando pra atingir o objetivo é meio zoada. Por que é zoada? Porque ela precisa de alguma coisa que não é o que ela quer. Ela precisa descobrir a verdade, entendeu? E essa verdade, inclusive, pra galera que ama uma estrutura, onde é que isso acontece? No midpoint, que é o quê? O momento espelho que a gente fala, que é o momento que a personagem é confrontada com o fato de que ela estava na estratégia errada, com o fato... Ela enxerga a mentira pela primeira vez e enxerga um pouco da verdade pela primeira vez. Ela ainda vai, assim, considerando a estrutura clássica, né? Ela ainda não vai conseguir abandonar completamente a mentira ali no meio da história. Por isso que a gente tem um low point. Ela vai estar... o low point, que é, assim, né... Eu esqueço o nome das coisas em português. Eu leio tanto livro gringo, nem sei se tem. Tem? Eu acho que é crise, né? Depois vem um momento de crise ali. Um momento de crise que é ali o terceiro ponto de virada. Geralmente que é a perda total da personagem. Ela tá, tipo assim,
por que isso aconteceu? Ela, no meio do caminho, já entendeu que ela estava com uma estratégia equivocada, já entendeu que já viu a mentira, mas ela ainda não conseguiu abandonar completamente essa mentira, então ela meio que rola a montanha abaixo, sabe assim? Nesse momento da crise é quando ela consegue se livrar de vez da mentira, assim, é um basta, é um momento de basta. Você tá no fundo do poço, como é que eu saio daqui? Só usando a verdade. E aí, ou ela vai seguir procurando o mesmo objetivo, né? Ou ela vai entender que o objetivo dela é outro, orientado pela verdade, que ela vai descobrir. Então, por isso que tudo tá interligado, né? Tem um outro autor que eu gosto muito, eu acho que é Paul Tomlinson, o nome dele, que também tem um livro de personagem maravilhoso, que ele não usa, ele nem cita a Kyle Wayland, eu que faço a interrelação dos dois. Character Creation, né? Criação de personagem, um guia para arquétipos, motivação, emoção para escritores e ações. Basicamente, o que ele faz pegou essa mentira a mentira. Deixa eu voltar mais uns passinhos atrás. Das coisas que a gente tem que definir com certeza de personagem, né? Você falou 5 pontos importantes. Isso, perguntas, acho que foi isso. Isso, 5 pontos fundamentais para a construção de personagem. Quanto a gente pensa, e eu acho que isso é muito pensar em ser humano, tá, gente? É muito fácil quando a gente para pensar na nossa vida e como é que a gente age para fazer essa relação com o personagem. A diferença é que o personagem é mais simplista, né? A gente é muito complexo. Os personagens são um pouquinho mais simples. Mas, quando a gente tem uma visão de mundo, toda a visão de mundo é ocasionada pelos eventos que a gente viveu na vida, né? Se essa personagem tem uma visão de mundo equivocada, por que ela tem essa visão de mundo equivocada? Geralmente aconteceu alguma coisa no passado dela, ou uma série de eventos, ou um evento que vai traumatizar ela de alguma forma. E a gente usa traumatizar para ser um pouquinho drástico, né? Pra fazer a pessoa marcar na cabeça, mas não necessariamente é um trauma, mas é alguma coisa que ensina pra ela que o mundo é assim. E como a gente tá falando de narrativa, a gente tá falando de personagem, precisa ser uma cena, né? Uma sequenciazinha no máximo. Vamos facilitar o público, né? Causalidade, entendeu? Objetivo, né? Objetivo. Na vida real, as coisas são um pouquinho mais complexas. A gente sabe que tem toda uma vida pra se traumatizar e chegar na terapia, né? E desconstruir. Mas pra personagem é mais simples. Então, assim, uma das coisas importantes. Definiu a mentira e a verdade, né? O que você vai fazer a personagem descobrir. Essa ferida, ou fantasma. Autores chamam isso de forma diferente, mas basicamente a história é o que você mais precisa saber da história pregressa de personagem. Tem gente que inventa toda uma história de família, de cacete a quatro. Assim, às vezes, dependendo da sua história, isso é muito importante. Precisa. Mas tem história que não precisa, é só perda de tempo. Não é só questão de perda de tempo. Às vezes é você se apegar nos detalhes que, além de não te ajudarem, vão te atrapalhar, porque você vai querer inserir aqueles detalhes. É o recorte, né? E você vai criando toda uma coisa que você quer inserir, porque você teve o trabalho de criar, mas aquilo não só não precisa, como não pode estar na sua história, porque a pessoa perguntando pra que é isso, porque o público se pergunta qual é a causalidade disso, né? Tipo, por que tu tá aí? E não tem um porquê de estar ali. E aí a pessoa fica... Entendeu? Dá uma sensação de quebra. A pessoa vai prestar atenção tanto naquilo que vai ficar se perguntando durante o filme inteiro o porquê daquilo, tentando achar um motivo pra aquilo. Exatamente. Eu já vi coisa assim já. E isso geralmente é o quê? Ego de roteirista. Ou de diretor, né? Porque também tem isso, de enfiar um negócio... Onde não tem. Sei lá, né? Então, bem... De ator também, eu já vi umas coisinhas. Não vou falar muito não, mas eu já vi umas coisinhas. Bem, então, o que não é pra estar na história, não precisa estar na história, né? Tá, então, beleza. Mentira, ferida de personagem, a verdade que ela vai descobrir, o que ela quer, logo o objetivo. Se tem alguma coisa que eu não falei. E aí as características, né? Pensar que os defeitos da personagem são sintomas dessa... São, de certa forma, sintomas dessa mentira. Os defeitos nela são um mecanismo de defesa que ela criou para não reviver aquele evento do passado. Não reviver aquela situação que foi negativa para ela de alguma forma. Ela não quer... E aí, isso... esse cara que eu citei, o Paul Tomlinson, chama isso de falso eu. Ele vai usar toda uma coisa psicanalítica para falar das coisas. Eu acho ótimo. Vira o falso eu. Então a mentira se incorpora na vida da personagem
como essa atitude para o mundo, que é uma atitude defensiva, impede ela de se conectar com o quê? Com o seu verdadeiro eu, o movido pela verdade. E que o que é esse verdadeiro eu? É uma mistura do eu negado dela, que são as características positivas, são as características que ela precisa desenvolver para se dar bem na vida e parar de fazer merda. São as características que geralmente vão estar nos personagens secundários aliados, e que às vezes até ela vai ter, quando ela tiver conflito com esses personagens, muitas vezes é porque eles estão mostrando para ela uma coisa que ela não quer aceitar que ela tem e que ela acha que torna ela fraca, acha que torna ela menos, mas que na verdade é o que ela precisa exercitar. E faz parte também desse verdadeiro eu, a sombra do personagem, que é o quê? É uma coisa que tem nela, mas que se ela exagerar demais, vai levar ela para as cucuias. E que tem a ver com esse falso eu, de certa forma. Tem a ver com esse mecanismo de defesa, tem a ver com algo que é dela, né? Então, é um livro que eu aconselho muito. Ele é mais difícil do que o da Tami Wayland, né? Tipo, dá pra ir no Google também, dá, mas ele não é tão gostosinho. Ele escreve de um jeito mais... mas também o dela é bem sobre simples. arquétipo. Então, ela é muito simples. Ela tem um jeito de falar que é muito bom. Mas, assim, tudo... E também, gente, esse não é o único jeito de construir personagem. Tem, sei lá, tem o diamante de personagem, que eu acho que é eu acho que é do Como Escrever um Conto. Tem várias ferramentas de construção de personagem. Cada autor tem a sua, propõe a sua. O legal é conhecer o máximo possível e ver quais que funcionam para você. Mas entender assim, todas essas coisas que eu falei também tem a manha de perceber que elas variam um pouquinho, mas continuam sendo a mesma coisa, entendeu? Todo autor vai dar o seu jeito de falar sobre aquilo e talvez a forma como que aquele autor fala encaixe melhor pra você e você consiga se apropriar e usar da melhor forma. É que nem estrutura de roteiro, né? Tipo, o Maqui fala uma coisa, o Sigfield fala o Campbell, mas na verdade é a mesma coisa. Tem gente que divide em 4, tem gente que divide em 5, tem gente em 8 sequências. É sempre a mesma coisa, só que a pegada vai dar mais match com você ou não. Então vale... E mais do que isso, às vezes... combinar coisas também. Hoje em dia tem várias ferramentas que são combinações de uns 3 ou 4 que falaram de jeito diferente, mas quando eu combinei todo mundo, veio a luz, entendeu? Uhum. E aí eu uso. Vale super, assim. Vale. Vamos lá. Agora eu vou fazer, meio que juntar umas perguntas aqui, que tá falando sobre arquétipo de personagem, né? Qual que é a importância de arquétipo na construção do personagem? Se você, quando você vai criar um personagem, você já tem que estar pensando em que arquétipo ele vai representar, assim ou não. E se gênero também tem relação, se tipo um gênero, que eu sei um pouco de terror, ele tem, né, seus personagens, as suas características, se você tem que pensar em tudo isso, mais ou menos isso é arquétipo, gênero e relação com o personagem. Os dois cumprem um papel muito parecido, na verdade, que é a parte da familiaridade que a gente precisa ter com qualquer narrativa. As pessoas ficam querendo reinventar a roda, sendo que a roda faz parte do porquê que as pessoas gostam das narrativas. O lugar de conforto de rever certas coisas, especialmente sobre a experiência humana, naquela chave, né? Por exemplo, o gênero tem muito a ver com isso, né? A chave de emoções e de atmosfera que evoca. E tanto o gênero quanto o arquétipo fazem isso porque eles trazem repetição. Eles trazem, no caso do gênero, tropos, e principalmente como é que gênero interfere em personagem. Vou primeiro por esse que é mais rápido. Gênero interfere em personagem, via tema, porque todo gênero tem seus temas particulares. Então, assim, se você tá falando de comédia romântica, querido, você tá falando de amor de algum jeito, entendeu? Alguma variável do amor. Uma variável. Você pode escolher qual e o lance do tema é justamente isso. Você vai ver a sua premissa em relação àquilo, mas você vai estar falando daquilo. Todos os gêneros têm seus temas respectivos. Quando você está trabalhando um tema, você vai acabar, por conta de tudo isso que a gente falou, mexendo em personagem. Mas, além disso, o gênero também tem tropos, né? Que são tipos de personagem que a gente está acostumado a ver. Então, assim, dificilmente você vai ter uma fantasia que não tenha lá algum tipo de mago, algum herói, tipo de guerreiro, mentor. Você vai ter aquelas figuras típicas. E até se você quiser subverter,
eu aconselho a qualquer um que queira subverter qualquer coisa, estudar profundamente aquela coisa antes. Porque você vai escolher o que e o como você vai subverter, você vai entender por que aquelas coisas estão ali. O que cada uma daquelas coisas causa na audiência para início de conversa, para você não ser metido e subverter com aquilo que vai justamente fazer a audiência ter uma relação com aquele gênero. Às vezes, quebrar certas coisas causam aversão e não, ups, que legal, que maneiro isso aí que a pessoa fez, entendeu? E até para você quebrar de forma que maneiro, revolucionar, você não revoluciona nada que você não conhece, né? Então, eu acho que inovação parte de um lugar de conhecimento, de buscar quais são as novas necessidades disso aqui. Então, beleza, gênero é isso. Arquétipo, o que acontece? Os arquétipos são modelos de personagem que vêm do fato daquelas experiências terem sido vividas daquela forma muitas e muitas e muitas vezes na vida das pessoas. Então, todos os arquétipos a gente tem um pouco deles no nosso subconsciente. Essa aí é a teoria nem só do Jung, eu acho que Platão já falava disso, entendeu? É um negócio muito muito longe, muito antigo. E aí, o que alguns autores, o Paul, que eu falei, é um desses, mas a Victoria Schwab também faz uma compilação de vários arquétipos baseados em deuses gregos, voltada para autores, também ela é muito legal porque é simplificada e é voltada para os nossos objetivos, mas tem vários psicanalistas que também fizeram um super trabalho de reunião de arquétipos, assim, para onde começou a procurar arquétipo, tem uma infinidade, mas o que eles fazem? Eles dão modelos prontos dessas causalidades que eu falei aqui, por exemplo, tem uma motivação X, quer alguma coisa, porque teme outra, porque qual o tipo de ferida que geralmente gera essa motivação, que gera esse medo, que gera... Tudo isso o arquétipo já te apresenta uma linha causal e padrões de comportamento. Então, pra quem tá iniciando, é bom estudar arquétipo, que daí vai ajudar super na construção, assim, de personagens e tudo mais. Pra todo mundo, assim, pra quem tá iniciando, é a maravilha das maravilhas, porque você tem uma base muito evoluída pro seu personagem, que você só precisa fazer uns arranjos. Personalizar do seu jeito e, assim, fazer escolhas ali, porque é claro que, assim, o arquétipo te apresenta um limite de possibilidades, mas são possibilidades, você tem que fazer escolhas de como utilizá-lo. Então, você vai personalizar aquilo de algum jeito para sua história, mas te apresenta a causalidade interna do personagem muito bem construída. As motivações, tudo muito bem construído. Então, assim, se você quer fazer uma cagada com o arquétipo, você tem que se esforçar muito, eu acho. Assim, não sei, minha experiência. Mas, para além disso, eu hoje em dia não uso mais arquétipo porque eu não sei criar personagem. Mas, pelo contrário, porque, assim, tô aqui criando um personagem, eu tô aqui, tipo assim, eu sei que eu tô tratando de uma história que tem valores X, Y, Z. E eu tenho uma noção já do qual é a mentira, qual é a verdade, o que meu personagem quer. Isso me lembra arquétipo tal. Deixa eu ir lá, porque, isso vai enriquecer muito a minha personagem, vai me sugerir coisas pra minha personagem, que às vezes eu não tinha pensado. Eu vou começar a fazer um brainstorming mais aprofundado em relação àquela personagem. 2, assim, que não sei se é o 2 ou 3, não sei mais qual é. Eu vou enumerando as coisas depois. Paula, não sei. Tudo bem. Seja lá qual o número. Outra coisa que é legal é que quando você tem um personagem que é um arquétipo, isso bate no público. O reconhecimento, a identificação, aquilo tudo que a gente falou da pessoa entender as motivações e tal, é muito mais fácil, porque isso está no nosso inconsciente coletivo, sei lá. Todo mundo tem alguma noção daquelas experiências de vida de alguma forma. Mesmo que não seja tanto a sua, você conhece alguém que é daquele jeito. Entendeu? E você consegue se colocar. A empatia é muito mais fácil. Então é um truquezinho também para criar essa conexão mais fácil. Né? Se você sabe o que você está procurando também, né? Tipo, nunca é legal forçar a barra com o arquétipo. Assim, porque eu acho tal arquétipo legal, então eu vou enfiar ele na minha personagem. Não faça, entendeu? Não é porque você se identifica, sei lá, com
Artemis que você vai enfiar Artemis no seu personagem porque você acha ela muito da hora, entendeu? Tipo, não, entendeu? Artemis é deusa, né? Aquele é isso, é isso. Tem os deuses homens com nomes meio femininos também. Às vezes eu fico pensando assim, minha mitologia. Bem, é isso. O básico de arquétipo é isso. Legal. E você tem indicação de um livro, alguma coisa assim sobre arquétipo? Os dois que eu acho legais, assim, de começar para escritor são esses, né? Que eu vou te mandar do Paul Tomlinson, que ele tem... Ele tem essa de arquétipo também? Sim. Mais da metade do livro é sobre isso, porque ele ensina essa visão de personagem dele e depois aplica em arquétipos. Então é ótimo. Português não tem nada assim pra facilitar a vida do pessoal. Que você lembre de cabeça. Eu sei que tem uma psicanalista, eu acho que é Mulheres e as Deusas, e aí ela tem uma versão dos deuses masculinos também, eu sei que tem isso. O Promessa da Virgem, que é um livro sobre jornada arquetípica, eu não sei se já está em português, mas tinha também no início, falava de alguns arquétipos também. E o 45 Master Characters da Victoria Lynn Schmidt, que também é em inglês, mas ela é super facinha. Você vai pegando as coisas e tacando no Google Tradutor, você vai entender tudo. Então, tá bom. Já facilita. E aí ela pega todos esses deuses, que na verdade os arquétipos, você vai vendo que vão ter variações de assim, as pessoas chamam de nomes diferentes as mesmas coisas, assim, sabe? Então, tipo, o governador também é Zeus, sabe? Também entendeu? Que também é businessman, que também é o guerreiro. Você vai vendo que tem vários nomes. Similaridades, né, ali. Agora a última. Crio meu personagem individualmente ou penso no coletivo? Como assim? Por exemplo, eu vou criar meu personagem ali, principal. Eu crio ele pensando nele de forma única, eu crio nele pensando em como ele vai se correlacionar com os outros personagens. E eles têm que se complementar, ou foda-se se o personagem B é de um jeito e o A é de outro. É essencial. Eu vou falar o que eu faço e o que eu considero que funciona mais, mas cada um segue seu baile. O que eu acho importante é assim, você entendeu todas as características do seu personagem e o que ele precisa vivenciar para se transformar, você vai jogar as pessoas certas para ajudarem nessa transformação, entendeu? Então, tanto de antagonismo quanto de aliados, né? Eu acho muito mais fácil você entender do que você está falando, qual é a jornada em questão. Agora, deixa eu permear essa jornada de pessoas que vão ajudar essa jornada a acontecer. E não também fazer dos outros personagens muletinha do seu protagonista. Você vai selecionar as características deles, as principais características deles, a partir do seu protagonista ou grupo de protagonistas, porque eles vão complementar e conversar com a jornada dele. Mas vale meio que fazer o processo inverso de tudo isso que a gente fez, que é decidiu, sei lá, a característica positiva ou a característica sombra desse personagem para lidar com com o protagonista, agora deixa eu desenvolver o resto dele para complementar isso que eu já decidi por conta do protagonista, entendeu? Aprofundar o personagem, até porque o criar vilões carismáticos vem daí, você saber criar um personagem redondo, não é só porque ele é vilão que ele só tem aquele lado, né? Então, é nesse sentido de, sim, via protagonista, mas agora que a gente já entendeu o que ele precisa ter, vamos balancear com todo o resto. E é legal criar esse todo o resto também pensando em símbolos, pensando em espelhamento, pensando em como é que você faz aquela mesma narrativa do protagonista você poder ter cenas com os secundários que espelhem aquilo de alguma maneira, que façam a pessoa ter uma reflexão sobre aquele mesmo tema de outra forma. Então isso também esse é um ponto a se pensar, né? Você pensa que é uma sinfonia que você está construindo. Então, todos os personagens têm que estar em prol daquela música, né? Então, é meio nesse sentido.
Então tá jóia. Eu acho que já fiz todas as perguntas que tinha aqui. A gente acho que já faz. Você deve ter... Não, imagina! Eu acho que foi super rico, assim, desde o começo do papo lá, da jornada para as pessoas entenderem e os personagens. E aí, se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou passando pra Paula. Fala, tem pergunta lá, responde lá. E aí também eu sei que eu já espiei, porque eu sigo ela, como eu falei, e ela vai começar a dar mentoria, né, Paula? Consultoria, fale um pouquinho sobre isso daí. Eu vou no final do ano, mas por enquanto consultoria e focada muito nesse início em conceito, em como pegar uma ideia ou pegar uma premissa de história e tipo fazer ela ser tá redondinha, entendeu? Tá com todos os pontos no lugar para de fato, é isso, ter um conflito que de fato seja um conflito, não seja um monte de obstáculo jogado no meio do pedrinha que engajam, esse tipo de coisa, não ter as pedrinhas também. Ter personagens que engajam, saber usar o gênero e originalidade. Essa é, tipo, é o alvo da minha consultoria nesse momento. E mentoria, quem sabe? Porque mentoria é um compromisso de longo tempo, né? Com você pegar na mãozinha a pessoa enquanto ela tá desenvolvendo a história dela. Então, vamos juntos, exatamente. E aí a gente te encontra onde? Quem quiser... No Instagram... que é o @barda milenial, barda de bardo mesmo, e milenial, MILLNNIAL, de millennial mesmo. Tá. E é isso. Mas se você me botar Paula Vaz no Instagram também aparece. Eu tenho um canal de YouTube, mas ele tá muito parado. Quem sabe eu faça coisas pra ele, não vai ser nesse momento. Então o lugar certinho é mesmo via Instagram. É lá. Eu vou deixar o link aqui pra vocês seguirem. Então é isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do papo. Se tiver sugestões de outros papos, de outros temas, deixa aqui nos comentários também. E é isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau.